Olá, meus amigos, meus irmãos, você que nos acompanha aí nos estudos, né, que nós temos postado aqui no nosso canal no YouTube. Eu estou levando assim duas linhas, né, de estudos que eu estou postando para que você cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus, né? E estamos levando a teologia, acabamos de encerrar, né, o primeiro tema de teologia, que é a visão panorâmica de Israel, né, que nós fizemos uma viagem aí de aproximadamente 3.000 anos para saber como que o judeu vivia na época de Jesus. E tenho levado num paralelo também um estudo sobre o Apocalipse, né? Como eu já disse, o Apocalipse é um livro que muitos pregadores fogem de ensinar às suas igrejas, né, e outros ensinadores aí, e o que acaba, né, deixando o livro do Apocalipse, que é talvez o livro principal da Bíblia, porque ele revela o encerramento da história da humanidade, né? Então, o Apocalipse são profecias, algumas já se cumpriram, mas a grande maioria delas vai se cumprir no final dos tempos, né? Quando Jesus voltar e aqueles fatos interessantíssimos que vão acontecer, né, que foi mostrado para João, para o apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos, né, que são as visões do Apocalipse. Realmente o livro de Apocalipse ele é um livro cercado de muita simbologia, mas é um livro muito esclarecedor. Alguns têm medo do livro de Apocalipse porque ele relata as pragas, os ais, né, as dores que virão sobre a humanidade que não tem compromisso com Deus. Mas o Apocalipse é um livro tremendamente amado, né, por aqueles que estão com suas vidas, né, sua alma, sua obediência depositada nas mãos de Jesus. Então isso aqui não é que é uma coisa que é uma incógnita, algo não revelado. Não é isso. Inclusive, Apocalipse significa revelação. Tá certo? Nós já vimos a respeito, né, de algumas igrejas, né, já vimos sobre a igreja dos Efésios, já vimos sobre a igreja de Tiatira e outras igrejas. Tem aqui os estudos no Apocalipse. Desculpa, tem aqui os nossos estudos aqui que está no canal do YouTube. Você pode, existe uma playlist, né, com esses estudos organizados ali. Você pode acessar apenas os estudos sobre o Apocalipse. E são várias lições, né? Nós vamos estar falando hoje da igreja de Sardes, né? E a igreja de Sardes é apenas o 6º tema, né, de um total de 17. Então, você vai ficar sabendo, não de tudo, né, mas você vai ficar sabendo de muitas coisas maravilhosas sobre o Apocalipse, que é um livro que muitos estudiosos e pregadores fogem dele por causa da dificuldade de interpretação, tá certo? Então hoje nós vamos estar vendo sobre a igreja de Sardes, né? Que ela tem uma característica dita por Jesus de uma igreja apática, né? De uma igreja irrelevante, que não fazia diferença ali em Israel, né? Naquela região ali toda ali, né? Então o texto, né, o texto bíblico começa dizendo em Apocalipse 3, ele começa dizendo assim, né? Lembra-te, pois, do que tens ouvido e recebido, guarda-o, arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aí nós temos aqui um ensinamento básico, né? Que ao nós estudarmos essa lição, você, inclusive, será capaz de fazer um diagnóstico do seu estado espiritual. Se está correndo o risco de ser acometido de uma morte espiritual e se há necessidade de corrigir a sua vida com Deus. Bom, qual que é a lição que eu tiro disso daqui? É uma lição tremenda, né? É como se você estivesse fazendo uma viagem. Vamos traçar 2 pontos aí de uma viagem, né? Eu vou tomar como exemplo aqui a minha cidade. Eu moro na cidade de Ourinhos, estado de São Paulo. Aí eu vou na capital, mais ou menos aí 400 quilômetros de distância. Então eu tenho várias maneiras de sair para São Paulo, mas tem uma que é mais perto, né? Tem uma saída que é mais perto, ela vai mais reto. Mas eu posso sair para São Paulo, para Presidente Prudente? Posso.
Depois eu dou a volta e volto por onde eu deveria, outro caminho que eu deveria passar. Eu posso sair para São Paulo por Marília? Posso. Eu posso atravessar o estado do Paraná aqui e ir para São Paulo? Também posso. Mas eu posso pegar uma estrada mais curta, mais rápida. Mas vamos supor que eu pegue uma estrada mais longa, né? E aí eu quero ir para São Paulo. E de repente eu vejo lá assim, né? Paraguai, que é totalmente o sentido inverso. 1.000 quilômetros, né? Opa, tem uma placa me falando que... E eu conheço onde é que fica a geografia, onde é que São Paulo fica, não é? Então eu falo, mas peraí, São Paulo fica pro lado leste, né? E o Paraguai fica pro lado oeste, da onde eu estou. Então aquela placa me avisa. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma conversão e voltar. Se a placa está me avisando que eu estou seguindo pelo caminho errado, eu tenho que fazer uma conversão e voltar. Porque senão eu estarei cada vez mais longe do meu objetivo, que era São Paulo. Então na vida espiritual não é diferente. Se hoje essa palavra, essa mensagem revelar a sua posição espiritual diante de Deus e diante da sua palavra, eu aconselho você dar meia volta, que foi a placa aparecendo que você está seguindo o caminho errado. Tá certo? Então vamos lá, né? Então, sobre a quinta igreja, né, de uma lista de 7, Sardes, como as demais, é destinatária de uma carta apocalíptica, né? De acordo com um estudioso chamado George Ladd, nos tempos do Novo Testamento, a cidade de Sardes era um importante centro industrial de produtos, por exemplo, de lã, de tinturaria, e tinha importantes estradas, né? Sua população rendia culto ao imperador romano e a Cibele, deusa de uma das mais formosas religiões da Ásia, e tinha um estilo de vida luxuoso e dissoluto, né? E diante desse cenário que eu acabei de mencionar, se nós pudéssemos fazer aí um diagnóstico, Ladd garante que a igreja tinha um conceito de si mesma de ser uma igreja próspera espiritualmente falando. Pelos de fora, ela era bem conceituada por ser próspera financeiramente. As indústrias em Sardes geravam renda e movimento lá naquela cidade de pessoas vindas de diversos lugares. E a igreja, naturalmente, refletia esses fenômenos socioeconômicos. Mas como o Senhor a enxerga e qual é o diagnóstico, né, que ele daria a ela, é isso que nós vamos ver a seguir. Tá certo? Então, um dos primeiros diagnósticos à igreja de Sardes é que Deus comparou ela a crentes mortos, né? Pessoas espiritualmente mortas. Quando eu me refiro a crente, é claro que eu não estou me referindo ao povo evangélico. Eu estou me referindo àquele que crê. Você crê? Então você é um crente, né? Inclusive o diabo também ele é crente, porque ele crê em Deus. E estremece quando o nome de Jesus, que o venceu ali na cruz do Calvário, é pronunciado, né? Agora, eu vou falar uma palavra dura para você. Se você é uma pessoa que afirma que crê, mas não obedece, sabe? Eu vou dizer para você, o diabo também ele crê, mas ele não obedece. Então, como eu disse, é uma palavra dura, mas vale uma triste verdade do que uma alegre mentira, não é? Então, se o diabo ele crê em Deus, crê tanto que conhece as escrituras. Você lembra quando ele citou as escrituras para Jesus? Está escrito, se tu te arremessares daqui, enviará anjos para te guardarem nos teus caminhos. Aí Jesus falou para ele assim que não era para tentar Deus. No outro lugar, quando ele viu Jesus com fome, ele falou, transforma, se tu és Deus, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem. Então ele conhece as escrituras, né? São 3 eventos que o inimigo apresentou para Jesus, sendo o terceiro, né, que ele prometeu todos os reis do mundo se Jesus prostrado o adorasse, né?
Aí Jesus virou para ele e falou: mas também está escrito que somente a Deus adorarás, e somente a Ele servirás, e assim por diante. Então, se o diabo que conhece a palavra de Deus, que crê em Deus, mas não obedece, semelhantes a ele se faz aqueles que dizem que crêem em Deus, mas não obedecem a sua palavra. Eu avisei que seria uma palavra difícil, mas eu prefiro muito mais você me xingar aonde quer que você esteja, mas você ouvir essa grande verdade, né, do que eu disser para você assim: olha, você já conquistou o céu, você está salvo, quando na verdade você não está. Tá certo? Então os crentes da igreja de Sardes, eles foram considerados crentes mortos. Mortos que? Espiritualmente. Então, logo no primeiro diagnóstico, Jesus disse: eu conheço as tuas obras, estás morto. Essa foi a definição, né, que Jesus trouxe para a igreja de Sardes, né? Então isso confronta a maioria dos crentes mortos. Eles estão dormentes, entorpecidos, sonolentos, frios, estáticos, apáticos, acomodados, despreocupados, insensíveis, letárgicos e sem relevância nenhuma. Jesus disse assim a respeito do Sermão do Monte, né? Ele comparando o ser humano ao sal. Se o sal perder o sabor, para nada mais presta. Então, se você não faz a diferença nesse mundo para a glória de Deus, aí a sentença para o sal é assim, né? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Esse ensinamento, Jesus não estava se referindo ao sal, mas ele estava comparando o ser humano ao sal, né? Então, para os crentes nessas condições, o apóstolo Paulo diz assim, olha, Efésios 5,14: desperta, ó tu que dormes, né? Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. É isso que diz o texto. E tem também os crentes quase mortos, né? O segundo diagnóstico, né? O texto diz assim, né? E confirma o resto que estava para morrer. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Esses crentes ainda estão vivos e precisam ser fortalecidos antes que morram. Talvez seja esse o seu caso, né? E o texto ainda nos afirma em Hebreus 12:12, dizendo assim: restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, né? Livrem-se da corrupção e das paixões que há no mundo. Sejam diferentes, virtuosos, conhecedores, perseverantes, piedosos, fraternos e amorosos. Não sejam inativos e nem infrutuosos, mas progridam, né? Um outro diagnóstico, um terceiro diagnóstico seria, né? Tens umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, né? A minoria dos crentes está viva, não comprometeu a sua fé naquele ambiente pagão e mundano, né? E permaneceram fiéis a Cristo. Esses crentes eram os operosos, permaneciam leais a Cristo e a sua palavra, né? O apóstolo Paulo louva esses crentes quando ele fala assim, olha, damos graças a Deus por vós, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade e da firmeza da vossa fé, da abnegação do amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, os versículos de 2 a 3. Né? Então aqui, né, reforçando o conteúdo já visto até agora, existem dois tipos de morte espiritual e pode ser que uma delas faz parte da sua vida, né? Um tipo de morte espiritual é a condição que se encontram as pessoas que não temem a Deus. Eles estão mortos em seus delitos e pecados, Efésios 2 e 5. E o outro tipo de morte espiritual é a condição infrutífera e a inoperância que muitos daqueles que se acham regenerados estão vivendo. Né? Lembra daquela passagem da figueira lá que Jesus foi procurar fruto e não achou? Você lembra qual foi a sentença dele? Né? Cortai-a e lançai-a, né, no fogo. Então, Jesus usou essa comparação, né, essa parábola aí, para comparar conosco, que somos pessoas que fomos chamados para dar frutos. E muitas pessoas não estão dando fruto, sabem disso, a palavra de Deus tem revelado, mas não há mudança de comportamento. Né? Aí tem na conclusão da passagem, os discípulos falaram, não, Senhor, espera mais um pouquinho, nós vamos
estercá-la, nós vamos juntar terra no pé dela e vamos ver se ela dá fruta. Aí se definitivamente ela não der, aí a gente corta. E Jesus concordou. Então talvez seja essa a sua situação, né? Você não deu fruto até agora, mas através dessa mensagem, através desse ensinamento, você pode, né? É a terra que vai ser jogada no seu pezinho aí, é o adubo que vai ser jogado no seu pezinho para que você venha se despertar e venha dar fruto, né? Então, uma outra coisa que Cristo faz, agora primeiro ele aponta as coisas graves que estão na igreja de Sardes, lembrando que Sardes é uma cidade, né? E a igreja que está em Sardes foi quem recebeu a repreensão e agora passa para uma exortação. Então aqui o Senhor Jesus ele direciona a igreja de Sardes, né? 4 exortações, e nós vamos passar discorrer, né, sobre cada uma delas, né? Então, Apocalipse 3, a partir do versículo 2, Cristo, o Senhor da igreja, a tem em sua mão. Embora os crentes vivessem assim uma situação de profundo comodismo espiritual e de profunda apatia para com ele, e embora não tivessem andar piedoso e não vivessem no poder do Espírito Santo, Cristo tem os 7 Espíritos de Deus, que é a plenitude do Espírito Santo, para dar aos crentes, né, essa graça, né, esse poder, essa glória toda que o Espírito Santo pode representar na vida de qualquer pessoa, né? Mas só que o Espírito nele não pode ser apagado. Cristo conhece a sua igreja e não adianta ela ser reconhecida pela sociedade como viva, vigorosa, cheia de boas obras, de relevância social, uma igreja nominal ou um crente nominal. Aos olhos do Senhor, a igreja em Sardes era uma igreja acomodada, irrelevante, né? Tinha perdido o sal da terra, já não incomodava o império como a igreja, né? Como as outras igrejas que nós já mencionamos aqui. Inclusive Laodiceia, a igreja de Filadélfia é uma delas, né? E a de Esmirna também. Apesar disso, o Senhor cuidava dela e exortava ela como faz com você hoje, exortando você, se é que é o caso, né? Então, a primeira advertência, a primeira exortação que Jesus dá para a igreja de Sardes, né, é: ser vigilante. Presta atenção na tua vida. Ele diz que 2 vezes a cidade de Sardes foi tomada por falta de vigilância. Dizem que a cidade era protegida por montanhas, por isso a população sentia-se protegida e não se preocupava com a chegada dos inimigos invasores. Este espírito secular estava na igreja, de tal modo que Cristo a exortou: ser vigilante. O inimigo espiritual, o diabo e os demônios estão entrando para dentro da igreja, estão esfriando vocês a tal forma que vocês já não incomodam o mundo mais com a pregação do evangelho. Triste, né? Os crentes têm que vigiar para não cair em tentações. Tentações como da carne, do mundo, do diabo, e têm que vigiar porque o juízo do Senhor, ele acontece subitamente. A outra exortação que o Senhor dá para a igreja de Sardes: lembra-te, né? O milagre da regeneração ou da vivificação ocorre quando uma pessoa é nascida de novo, nascida do Espírito, nascida de Deus, feita nova criatura. Este milagre gera nos crentes regenerados o fervor, a alegria, a disposição e as várias outras virtudes. Para não esfriar e não esquecer ao longo da vida, os crentes têm que vigiar, têm que manter a disciplina dos exercícios espirituais, que é a oração, a leitura da Bíblia, as boas obras, né? Enfim, para que permaneça na presença de Deus. E os outros exercícios espirituais: humildade, leitura bíblica, devocional e solista, oração submissa, participação assídua nos cultos e nas atividades da igreja. Uma outra exortação, de número 3, que Jesus dá para a igreja de Sardes, né? Ele diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, ele será comparado àquele insensato, aquele homem insensato que construiu a sua casa sobre areia, né? Então, será que essa é a sua situação hoje? A terceira exortação de Cristo é: guarda-o. Os crentes têm que manter internamente o que receberam e ouviram, mas para completar eles têm que continuar retendo aquilo que é bom.
A quarta e última exortação que Jesus dá para a igreja de Sardes, né, arrepende-te, né? Arrepende-te. Então, Jesus adverte que eles sejam vigilantes. Depois, Jesus lembra de tudo que eles receberam. Jesus manda eles guardarem. E onde eles falharam, Jesus manda eles se arrependerem, né? Aos crentes que estavam satisfazendo as vontades da carne, do mundo e do diabo, aos crentes que estavam vivendo frios, estáticos, apáticos, acomodados, preocupados, insensíveis, letárgicos e sem relevância. Em ambos os casos, a exortação é para eles que se arrependam desse tipo de situação espiritual que eles viviam e deixem de ser e viver, né, como a sociedade é e vive. Então, Jesus não quer que a igreja de Sardes viva dessa forma. Então, após o Senhor Jesus Cristo, né, advertir, ele faz uma ameaça, né, à igreja de Sardes, né, não é uma advertência, né, ameaça é pesado, né, quando ele diz assim: virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora ou que momento que eu virei a ti. Então é assim, quem conhece as atitudes de um ladrão, né, quando você se dá por avisado, ele já acabou com os seus bens, já levou tudo embora, né? Então, experiências inesperadas virão sobre os crentes, se eles não vigiarem. Por viverem semelhante ao mundo, eles serão pegos de surpresa e receberão juízos disciplinatórios. Os ímpios receberão julgamento condenatório, que é a segunda morte, e os regenerados receberão um julgamento disciplinatório, cada um a seu tempo. Assim, não serão os regenerados que serão condenados, mas sim aqueles que são desobedientes aos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, depois de exortar e advertir a igreja, Jesus vai agora para as promessas, né? Que desafio para nós, né? Vamos vigiar, manter viva a lembrança da obra que foi realizada por nós ali na cruz do Calvário, reter o que é bom e arrepender honestamente, né, caso pequemos. E quem não peca? A Bíblia diz assim: se vocês dizem que não peca, vocês são mentirosos, né? Então, todos nós temos que nos arrepender, uns mais, outros menos, né? Então, as promessas que Jesus faz no Apocalipse 3, a partir do versículo 4, para a igreja de Sardes, né? A promessa aos crentes vencedores ocupam parte dessa carta. Jesus Cristo faz 3 promessas maravilhosas. A primeira é: andarão de branco junto comigo, né? Então, por causa do contexto das industrializações de tintas e tecidos coloridos ali na cidade de Sardes, Jesus usa a metáfora da roupa branca. Uma das poucas pessoas da igreja que não contaminaram as suas vestiduras, né, com as fábricas de tinta que tinha ali, andarão junto comigo, pois são dignas. Essas manchas nas vestes significam desobediências à palavra de Deus e, consequentemente, pecados diversos, né? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, Jesus diz. Poucos crentes não se adaptaram e recusaram as influências daquele ambiente mundano. Foram poucos, porque a maioria foram engolidas por ele, como nós vemos, né, nos dias de hoje também. Eles são feitos dignos, esses que não se contaminaram, né, de ressuscitar naquele dia glorioso da vinda de Cristo, e a partir daí viverem e andarem com Cristo glorificado e viverem eternamente. É isso que diz a Bíblia. Foi isso que Jesus veio fazer quando ele morreu ali na cruz do Calvário. Leia João 14, quando ele fala assim, o Evangelho de João 14, quando ele fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Então eu vou para o meu pai e voltarei para vós, né? E vos levarei para mim mesmo, para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Tá certo? Então, uma outra promessa que Jesus faz para encorajar os crentes de Sardes, para que eles mudem o seu modo de vida, né? Ele diz assim: e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Cristo glorificado dá por certo e afirmado que o nome dos regenerados não tem como ser apagado do livro da vida. Eles vencerão aos desejos da carne, sim, as ofertas do mundo e as seduções do diabo neste mundo aqui. E os seus nomes estão numa relação daqueles que herdarão a nova terra prometida, a nova Jerusalém celestial. Se não me falha a memória, no capítulo 21 do Apocalipse, ou 20, está ali, está pertinho ali, né? A Bíblia fala assim que
João estava olhando e foram abertos os livros das obras. E depois foi aberto um outro livro. Veja bem, o primeiro ele usa no plural. Foram abertos os livros. Aí depois ele fala, e foi aberto também o livro, já no singular, o livro da vida. E todo aquele que não foi achado o seu nome inscrito no livro da vida, foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Triste? Você crê nisso? Eu aconselho a você crer, tá certo? Eu aconselho você a crer. Uma outra promessa, né, que Jesus faz para eles tem confessado perante o Pai e os anjos. Olha só o que Jesus fala: confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Os crentes que não negarem a fé, não trocarem Jesus pelos encantos deste mundo, da carne, do pecado e do diabo, recebem uma promessa especial. Cristo glorificado confessará o nome de cada um deles diante do Pai, conforme Mateus capítulo 10, 32. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos que me ouvem por essa internet afora, apeguemo-nos a essas promessas, elas são justas. E eu digo para você que você não tem outro embasamento legal, tal qual a Bíblia, para refugiar a sua fé. Então, a realidade da igreja de Sardes talvez seja a realidade de muitos de nós. Por causa do seu amor e graça, o Senhor glorificado, Jesus, dá um diagnóstico e exorta e faz uma maravilhosa promessa. O Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja, seja louvado, aleluia, para sempre e eternamente. Então, o que diz a Bíblia? Só para a gente encerrar: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Um abraço e até o próximo estudo.